Feliz sábado, família Lighthouse. Que gostoso é podermos hoje louvar ao Senhor e estarmos juntos. Vamos começar o nosso louvor falando ou cantando a música Sorria. Estejamos bem animados. Aí na sua casa mesmo, abrace seu esposo, abrace seus filhos. Vamos cantar animado, vamos louvar ao nosso Senhor. Sorriso é porque você não cantou, pois quando juntos cantamos, a alegria tira a dor. Seus problemas são infinitos e não há razão para cantar. Olha Cristo, sua vida vai mudar. Então sorria, partilhando essa alegria, e assim transmita muita força, muita união. E não há razão para cantar. Olha Cristo, e sua vida vai mudar. Seus amigos vivem tão tristes, você deve sempre cantar, pois quando juntos cantamos, a alegria vai começar. Se sentimos que fomos feitos para sorrir e sempre amar, tenha sempre um sorriso para dar. Então sorria, partilhando essa alegria, e assim transmita muita força, muita união. Seus problemas são infinitos e não há razão para cantar. Olha Cristo, e sua vida vai mudar. Então sorria, partilhando essa alegria, e assim transmita muita força, muita união. Seus problemas são infinitos e não há razão para cantar. Olha Cristo, e sua vida vai mudar. Olha Cristo, e sua vida vai mudar. Como é bom saber que a solução para todos os nossos problemas é olhar para Cristo. O próximo hino que nós vamos cantar é um hino bem conhecido de todos nós, Além do Rio. Eu sei que muitos de nós estamos aí esperando. O que vem depois? Qual é o próximo passo seguinte desses eventos que estamos vivendo? Mas sabemos que com certeza Jesus vai voltar além do rio. Pelo ouvido de uma terra linda, encantada, de um lugar onde a felicidade é total. Os meus olhos já divisam não tão distante
juntos irei morar. Amém. O que você está lendo aí? É a história do Davi e Golias. Davi e Golias? É, Legal, você gosta dessa história? gosto. Que tal a gente contar essa história pro pessoal da igreja? Sim, Boa ideia, né? Vamos lá então, pessoal. Existe algum homem em Israel capaz de me desafiar? Façamos assim. Se o homem de vocês me vencer, nós todos seremos os escravos de vocês. Mas se eu vencer vocês, vocês serão os nossos escravos. Onde está o Deus de vocês, Israel? Bem que eu imaginei, bando de covardes. Golias! Olha pra esse homenzinho. Eu sou algum cachorro pra você vir até mim com pau? Hoje eu vou matar você. Vou dar a sua carne pros animais. Eu amaldiçoo você e seu povo em nome dos nossos deuses. Você vem com espada, lanças e armadilha, mas eu venho em nome do Deus de Israel. Prepare-se. Hoje nós vimos sobre a história de Davi e Golias, não foi mesmo? Sim. Vimos o quanto é importante confiar em Deus, assim como Davi confiou. Mesmo sendo um homem muito forte, grande como Golias, e nem do exército de Israel, ele não permitiu que Golias desafiasse não só o povo, mas como o Deus de Israel, o nosso Deus. E é isso, né? Vamos orar então? Papai do céu, obrigado por ter dado esse novo sábado pra gente e dessa história. Nós temos que sempre confiar em você em qualquer coisa. E pra orar. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom dia, igreja. Bom dia a todos. Esse momento é um momento ímpar em nossa vida, em nosso momento que nós temos agora à disposição, que é o momento da oração. É nesse momento aonde aqui nós compartilhamos esse contínuo, íntimo viver com Cristo Jesus. É nesse momento aonde nós se deponhamos, que se colocamos e se ajoelhamos diante de Cristo. Por isso, irmãos, é que nesse momento aonde nós fazemos um desafio no momento que nós estamos vivendo durante desse mundo que estamos atravessando. Um momento de dores, sofrimento e aflição. Por isso, aqui eu faço uma pergunta para você. Por que que nós ainda continuamos a orar? Qual o significado desse poder celestial que tem nas nossas vidas nos últimos dias foi concedido por Cristo Jesus? Se nós formos ver Mateus capítulo 6, o modelo da oração de Cristo Jesus trabalha ali em 4 fases: a oração, a submissão e também a petição e a adoração. Só que existe somente uma parte que Jesus fala bem assim: dá-lhe o pão nosso de cada dia. Esse momento onde Jesus fala, dá-lhe o pão nosso de cada dia, é o único momento dessa oração aonde nós temos um pedido material para a nossa vida, que nos alimenta materialmente. Mas quando nós rasgamos o Evangelho, atravessamos ele, ali para João, e aí nós vamos se deparar com João 6,35, aonde nós encontramos Jesus dizendo, eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá sede, e o que crê em mim jamais terá sede. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nesse momento nós encontramos lá em Mateus 6 o pão material. Aqui em João 6 nós encontramos o pão espiritual. Você percebe que lá no Salmo 37 Jesus fala bem assim, entrega o teu caminho ao Senhor. E lá em Mateus 6,33 ele continua afirmando, buscar-me-eis em primeiro lugar. Você percebe-se que hoje essas coisas não podem estar invertidas? O que nós estamos buscando verdadeiramente? Primeiro o pão material ou o Jesus que sacia a nossa sede, que cura a nossa fome e também que restaura a nossa alma?
Que esse pão espiritual, ele venha fazer parte da nossa vida, que é a oração contínua daquele que se diz servo do Senhor. Por isso que nessa manhã eu conclamo a todos que estão assistindo esse vídeo, esse momento aqui, para que nós possamos se colocar diante do Senhor, para nós aqui buscarmos o pão espiritual do Senhor, que é somente Ele que sacia, que tira a nossa fome e sacia a nossa sede. Buscamos Ele, porque quem busca, achará. E assim sendo, quando nós vamos buscar, nós vamos achar os milagres e o poder de Cristo Jesus. Nunca se esqueça dessa ferramenta, porque ela será a diferença nos últimos dias aqui na terra, o poder da oração. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, tenha fé, vai dar certo. Hoje e sempre, ao lado de Jesus Cristo, nós vamos confiar. Quero aqui te convidar a fazer uma breve oração, pedir o poder de Deus na sua vida e na minha vida também. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, porque Tu és o pão da vida. Tu és, Senhor, aquele que sacia a nossa sede e mata a nossa fome. E aquele que vai a Ti jamais também terá sede. Por isso, Senhor, aqui nós queremos Te pedir a Tua direção, a Tua ordem e, acima de tudo, que o poder do Espírito Santo esteja conosco. Pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra, os erguerei de novo, ainda neste tempo, como um só povo que pede por renovo. Em nome de Jesus. O lírio do vale, rosa de Saron. Cristo, o meigo e bom pastor, amigo e bom irmão. O Pai da eternidade, Cristo, o grande general, o Pai de amor eterno, Cristo, o vencedor do mal. Com amor e com poder, Cristo dá o seu perdão. Ele é vida, basta crer. É verdade e salvação. Este nome é eficaz. Nome igual jamais foi visto. Esse nome traz a paz. Cristo. Oh, Cristo,
que me refaz. Cristo, a água e o pão, o príncipe da paz. Deus forte, conselheiro, Cristo, autor da nossa fé, a pedra de esquina, Cristo, é vida a quem quiser. Com amor e com poder, Cristo dá o seu perdão. Ele é vida, basta crer. É verdade, salvação. Esse nome é eficaz. Nome igual jamais foi visto. Esse nome traz a paz. Cristo, com amor e com poder, Cristo dá o seu perdão. Com amor e com poder, Cristo dá o seu perdão. Ele é vida, basta crer. É verdade, salvação. Esse nome é eficaz. Nome igual jamais foi visto. Esse nome traz a paz. Cristo, oh, Cristo. Muito obrigado a todos vocês que participaram do nosso culto desta manhã. Que Deus continue cobrindo a sua vida de bênçãos e usando os seus dons e os talentos para glorificar o nome dEle. Como pode algo que não tem sabor, não tem cor, não tem cheiro, ser de extrema importância para a vida? Como pode algo que tem uma composição tão simples, a sua composição química são apenas 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, ser tão importante para que exista a vida na Terra? Esse elemento é encontrado nos 3 estados da matéria, no líquido, sólido e o gasoso. Estou falando de um elemento extremamente necessário para que a vida possa existir no nosso planeta, pois sem ele nós não conseguiríamos sobreviver. Esse elemento, a água. Após viver em um país que tem a maior parte do seu território tomado pelo deserto, eu pude ver com mais clareza a importância que a água tem para que uma sociedade possa existir. Conta-se que Thomas Edward Lawrence, ou mais conhecido como Lawrence da Arábia, o capitão, o coronel inglês, o lord inglês, que foi para a Arábia e lá ele juntou as tribos beduínas para lutar contra o Império Otomano, e foi ele um dos responsáveis pela queda do Império Otomano. Conta-se que uma vez ele, nesse período em que eles estavam em guerra, ele foi até a Inglaterra e levou com ele alguns chefes das tribos de beduínos que ele havia conhecido, que eram seus amigos, para passar com ele um tempo lá na Inglaterra. E eles ficaram hospedados no castelo que Lawrence da Arábia tinha. Conta a história de que esses homens ficaram muito impressionados com todo o luxo que há no castelo. Imagine você, alguém que passou a vida toda morando em tendas no meio do deserto, de repente se deparar com a suntuosidade de um palácio inglês.
e ficou nítido, e Lawrence percebeu que eles estavam admirados. E pouco antes de ir embora, de voltarem para suas tribos novamente, Lawrence disse para eles assim: vocês querem levar alguma coisa de lembrança aqui do castelo, alguma coisa que vocês queiram? Pode, ficar à vontade. E conta a história de que eles queriam levar as torneiras das pias dos banheiros, porque eles ficaram admirados de ver que elas jorravam água. Lógico, na cabeça deles, eles não sabiam que havia todo um sistema que fazia com que a água chegasse ali. Eles achavam que a torneira tinha capacidade de jorrar água, porque a água é um elemento extremamente importante para quem vive no deserto. Eu quero convidá-los nesta manhã a ler comigo um texto do livro de João, no capítulo 7, os versos 37 e 38. João capítulo 7, versos 37 e 38. E veremos Jesus se comparando a este elemento. Diz o texto: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. O capítulo 7 de João é um capítulo muito interessante. Os estudiosos dividem esse capítulo em 3 grandes seções cronológicas. A primeira fala da incredulidade que havia a respeito de Jesus, o segundo fala da discussão que havia a respeito dele, e a terceira fala sobre a divisão que ele causou. Bem distintamente, esse capítulo é dividido para que a gente possa entender todo o contexto do qual o capítulo 7 de João nos relata. Ele começa narrando um fato bem estranho. Os irmãos de Jesus não acreditavam nele. Logo no começo do capítulo, fica evidente que os irmãos de Jesus não acreditavam nele. Havia um desejo dos líderes judeus de matarem Jesus. Nós estudamos isso lá quando falamos do milagre do tanque de Betesda, que foi a partir daquele milagre que a perseguição dos líderes começou contra Jesus. E esse desejo foi aumentando, o tempo passou. O milagre do tanque tinha sido no ano anterior, agora eles estavam em outra festividade. E esse ódio havia crescido. E enquanto Jesus estava evitando ir para a Judéia, porque ele sabia que havia essa indisposição dos líderes contra ele, enquanto Jesus estava evitando ir para a Judéia, os seus irmãos, meio que o provocando, diziam para ele: por que você não vai logo para a Judéia? Você quer ter seguidores? Vai lá, faz os milagres que você diz que faz, para que você possa ganhar mais e mais seguidores. Parece que a visão dos irmãos de Jesus é um pouco parecida com muita gente na sociedade nos dias de hoje. Parece que estavam dizendo para eles assim: é o que dizem hoje, você quer ganhar seguidores? Faça algo extraordinário, você vai ter um monte de likes, vai ter um monte de seguidores te seguindo nas mídias sociais. Hoje, infelizmente, a gente tem percebido o crescente número de pessoas que parece que não conseguem viver uma vida normal se não tiverem pessoas o tempo todo comentando o que eles fazem, comentando o que eles falam, o que eles publicam nas mídias sociais, e o desejo, quase que uma sina de querer ganhar likes e mais likes e mais likes, faz com que pessoas tenham feito coisas absurdas para chamar a atenção. Eu me lembro, você se lembra com certeza, das brincadeiras que às vezes a internet começa a viralizar, e há brincadeiras que colocam a vida das pessoas em risco, e pessoas perderam a vida nessas brincadeiras que são colocadas na internet apenas para chamar a atenção. E parece que a ideia dos irmãos de Jesus era isso: faça uma coisa extraordinária, vá lá para a Judéia, faça milagres, e as pessoas vão te seguir, as pessoas vão atrás de você. Parece que o conselho deles ainda persiste na cabeça de muita gente até hoje: faça algo extraordinário. Mas não é assim que Jesus queria fazer. Não era desse modo que as coisas tinham que acontecer. Por uma questão simples, Jesus sabia exatamente qual era o melhor momento, qual era a melhor hora. Foi exatamente esse o conselho louco e maluco que os irmãos de Jesus deram para ele. Agora eu fico pensando, deve ter sido duro para Cristo, né? Poxa vida, os seus irmãos, aquelas pessoas que haviam convivido com ele, que o conheciam de perto, eles não creram em Jesus.
Deve ser duro você ter alguém muito próximo de você não confiar ou não acreditar naquilo que você está falando. Mas algo precisa ser dito. Os irmãos de Jesus precisariam de ter o seu tempo para entender o que estava acontecendo. E eles tiveram. Mas ao final do ministério de Jesus, especialmente depois que Jesus morre, eles entenderam todo o contexto de quem era realmente Jesus. E eles passaram a acreditar nele. Cada pessoa tem o seu tempo. Cada pessoa tem o seu momento. E Deus, por conhecer a mim e a você de uma forma única neste mundo, nesse universo, Ele tem um plano para mim e tem um plano para você. E nós temos que aprender a entender qual é o tempo de Deus, qual é o propósito dEle, para que realmente possamos entender qual é a obra que Ele quer fazer na nossa vida. Com os irmãos de Jesus, aqueles que conviviam com Ele, precisou de tempo, necessitou de tempo para que eles entendessem quem realmente era Jesus. Às vezes você tem pregado para alguém, você tem testemunhado para alguém, não ver nada acontecer. Deixe que Deus trabalhe no coração dessa pessoa. Talvez ainda não é o tempo dela, ela precisa de um pouquinho mais de tempo. Talvez você tenha se desmotivado em dizer, eu tenho pregado, tenho falado, tenho feito de tudo, mas a pessoa que eu gostaria tanto que retornasse, ou talvez para a igreja, ou que conhecesse esse Jesus, parece que ele não está nem aí. Talvez ele precise de um pouquinho mais de tempo. E a você, um pouquinho mais de paciência. Jesus, ele não ficou bravo com os irmãos. Ele simplesmente disse, eu sei, eu vou. Eu estarei indo, mas na hora certa as coisas vão acontecer. Muitos sabiam o quão perigoso era Jesus estar em Jerusalém. Mas mesmo assim, Jesus foi. E ninguém mais do que Jesus sabia o perigo que era estar em Jerusalém naqueles dias. Eles estavam celebrando a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos é uma das mais importantes festas do calendário judeu. E naquele tempo, então, ela era muito importante. A festa dos tabernáculos, ela sempre acontecia depois das festas da festa das trombetas e do dia da expiação. E era realmente uma festa, era uma festividade. Nas outras celebrações, às vezes o povo estava contrito. Na festa dos tabernáculos, não, havia muita festa, muita alegria. Eles ficavam habitando em tendas, porque eles teriam que relembrar o tempo em que eles passaram, o que o povo passou no deserto, vagando e morando em tendas. E todo o templo era enfeitado, candelabros enfeitavam toda a área do templo para relembrar a coluna de fogo que os guiou durante os 40 anos do deserto. E todos os dias, durante a semana que durava a festa dos tabernáculos, os sacerdotes iam até o tanque de Siloé, pegavam água e derramavam essa água, que era trazida em cântaros, ao redor do templo, para relembrá-los da provisão da água durante a caminhada no deserto. Então, o fogo era um elemento, a água era um elemento importantíssimo na celebração da festa do santuário. Uma realidade é clara. Quando você está para iniciar uma cidade ou algum lugar, uma vila, geralmente as pessoas procuram o quê? Onde há uma fonte de água, à beira de um rio. Agora imagine você passar 40 anos no deserto. A água é de extrema importância. E é por isso que a água simbolizava nitidamente a provisão de Deus para eles durante esse período. Eles estavam vagando no deserto. Deus tinha que realizar milagres e milagres para prover a água para eles, porque a água era extremamente importante, e é extremamente importante. Depois que eles se situaram na terra de Judá, depois que formaram as cidades, claro, aí eles procuraram provisões melhores, mas durante o tempo que eles estavam no deserto, a água era fundamental, e a presença dela no meio do povo era uma lembrança clara da provisão de Deus para eles. Quando eu convido você uma hora a pegar um mapa do Egito, eu e minha família, nós moramos no Egito por 6 anos, e me chamou a atenção de quando você pega o mapa do Egito,
e você olha as cidades, todas elas estão à margem do rio Nilo. O rio Nilo ele corta o país de sul para norte. Todas as cidades, as mais importantes especialmente, estão localizadas às margens do rio ou nos oásis que estão ali na região. Por quê? Por uma razão simples. Sem água não dá para viver. Como você constrói uma cidade se você não tem condições de prover água para as pessoas que vão viver ali? Então, mais uma vez eu repito, a presença da água na celebração da festa dos tabernáculos era a lembrança da provisão de Deus. E Jesus vai à festa, mas curiosamente ele fica anônimo entre o povo, ele não aparece nos primeiros dias, e as pessoas estavam falando muito sobre ele. É curioso quando você lê o texto de que as pessoas que estavam chegando em Jerusalém, o comentário era a respeito de Jesus, e parece que as fake news já existiam naquele tempo, porque uma fake news que estava rodando lá, ou um boato que estava rolando na época, era de que Jesus, ele era um enganador, de que ele enganava as pessoas, que ele enganava os seus seguidores, com seu discurso, especialmente os mais pobres, que estavam sendo enganados por ele. E as pessoas que estavam chegando a Jerusalém para a festividade, começaram a ouvir essa conversa, e o questionamento a respeito do caráter de Jesus ficou tomando conta de todos. Quando nós lemos o capítulo 7, nós descobrimos que há 3 grupos distintos de pessoas narrados aqui. O primeiro grupo é o povo, as pessoas que chegavam de todos os lugares, de todas as cidades, de todas as regiões, para celebrar a festa dos tabernáculos em Jerusalém. Esse povo, essas pessoas que chegavam, eles vinham com o coração feliz porque haviam ouvido falar de Jesus e eles acreditavam que Jesus realmente era alguém muito importante. O outro grupo que é destacado aqui são os líderes, a cúpula, aqueles que eram os responsáveis pela sociedade. Eles, nutridos pelo ódio contra Jesus, querendo tirar a vida de Jesus. E o terceiro grupo eram os judeus que viviam em Jerusalém. E a grande maioria dessas pessoas, dos judeus que viviam em Jerusalém, eles estavam pendendo para aquilo que os líderes estavam falando. Eram eles que estavam espalhando o boato entre as pessoas de que Jesus era um charlatão, de que ele era um enganador, de que ele não era nenhum profeta, de que ele não era ninguém especial. Não passava de mais um enganador que surgia no meio do povo. E essa discussão toma conta do povo. É engraçado, eles tinham ido para Jerusalém para adorar a Deus, para relembrar os feitos de Deus, para assim poder fortalecer a sua fé, e estavam discutindo o caráter de Jesus. Se Jesus era bom ou não era bom, se ele estava fazendo o que era certo ou o que estava fazendo errado. Vocês percebem que muitas vezes as discussões sobre questões irrelevantes nos desviam do foco? Eles tinham ido para adorar e agora estavam discutindo se os atos de Jesus eram bons ou não. Às vezes no nosso meio se levantam discussões desnecessárias, que não vão ajudar em nada na pregação do Evangelho, que não vão ajudar em nada na construção de uma fé mais robusta, e essas discussões vão ganhando corpo, e vão nos tirando o foco daquilo que é mais importante, que é pregar o Evangelho. Essa é a missão que a igreja tem nos dias de hoje. Não existe missão maior que essa: pregar e testemunhar de Cristo, falar das pessoas desse Evangelho eterno, desse Evangelho de salvação. E o mundo nunca esteve tão carente de ouvir falar de Jesus, de ouvir falar de esperança, de possibilidade de salvação. E às vezes nós ficamos discutindo questões que não tem nada a ver com isso. Isso pode, isso não pode, isso deve, isso não deve, isso é bom, isso é mal. Devemos nos focar naquilo que é o mais importante, a pregação do Evangelho. E aí nós veremos que todas essas discussões vão ficar para trás. As pessoas tinham ido para Jerusalém para adorar a Deus, e agora estavam discutindo questões que não tinham nada a ver com adoração, e o nome de Jesus estava caindo no opróbrio do povo por causa das fofocas que falavam a respeito dele. Quando a festividade estava, pela metade, lá pelo 4º dia da semana,
Jesus então vai ao templo. Vai ao templo para ensinar. E o seu ensino tocou o coração das pessoas, aqueceu o coração das pessoas. Não era uma declaração de guerra de Jesus contra os líderes. Não era, na realidade, era o momento certo, no lugar certo e a pessoa certa. E ao falar ao povo, ao falar as suas palavras ao povo, Jesus trouxe para eles aquilo que eles precisavam, trouxe esperança para o coração deles, trouxe alento para as lutas internas que eles viviam. O ensino de Jesus tocou o coração dessas pessoas, e eles puderam comprovar por eles mesmos que realmente Jesus tinha uma mensagem que aquecia corações, que transformava vidas e que revolucionava a existência. Enquanto os líderes estavam enchendo a religião de fardos e regras, Jesus trazia a liberdade da adoração nele. Jesus mostra claramente que sua mensagem era de Deus, e o povo se admirou com suas palavras. É nesse contexto que ele se levanta e diz: quem tiver sede, beba de mim, que tenho uma água da vida. É nesse contexto dessa festa, onde a água era um elemento importante. E como nós lemos no texto, no último dia da festa, que ele se levanta e diz: eu sou a água da vida. Dizem que no último dia da festa, era quando os sacerdotes iam, pegavam a água no tanque de Siloé, e agora eles davam 7 voltas ao redor do templo para poder derramar a água. O dia mais importante, a água estava no centro da celebração. Mas uma pergunta que precisa ser feita para nós nessa manhã: de que água é essa que Jesus está falando? Que sede é essa que ele está falando? Não é a água que o mundo provê, é a água que só ele pode prover. Um amigo me disse certa vez que ele conheceu alguém no trabalho que a única bebida que ele tomava todos os dias era Dr. Pepper. Ele não tomava água, ele só tomava Dr. Pepper. Com todo respeito a quem gosta dessa bebida, mas eu não consigo entender como alguém possa gostar tanto de Dr. Pepper assim, a ponto de não tomar água, de só tomar essa bebida, como se isso fosse suficiente. Uma vez eu li um artigo cujo título dizia o seguinte: quando você está com sede, o seu corpo precisa de água. Não é de suco, não é de refrigerante, não é de nada. Quando nós estamos com sede, o corpo precisa de água, porque a água é fundamental para a nossa vida. Sem água, nosso corpo não existe, ele não subsiste, ele morre. Nós precisamos de água, é o H2O mesmo. É essa composição que o corpo necessita, não dá para substituir por nada. E na vida espiritual é a mesma coisa. Quando nós temos sede de Deus, não dá para substituir por outra coisa. Não tem como você achar um paliativo. Nós precisamos da água que vem de Deus. E fica nítido no contexto da Escritura, da palavra de Deus, do texto, de que essa água é o Espírito Santo na nossa vida. E é o Espírito Santo que vai fazer em nós o milagre que Jesus diz aqui no texto, porque ele diz: aquele que bebe da minha água, dele vai fluir rios de água viva. Você percebe o que Jesus está dizendo aqui? Ele diz o seguinte: quando você vem até a Ele, quando eu vou até Ele, e eu bebo dessa água, eu sacio a minha sede, ela não fica só comigo, não é só para satisfazer a minha necessidade. Quando eu tomo dessa água, que é a água de vida, ela vai fluir e ela vai abençoar os outros. Isso é a ação do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. É a partir daí que eu passo a produzir os frutos do Espírito real na minha vida, de uma forma única. Você já parou para perceber a importância que é buscar a fonte certa? E essa fonte certa é Jesus. Não tem como ser diferente. Se eu quero ser uma bênção para os outros, eu preciso tomar dessa água que vem diretamente de Jesus.
não são em outras fontes que eu vou encontrar isso. Elas não vão suprir a necessidade que o meu corpo espiritual está precisando, a água da vida. Mas o capítulo 7 não termina na festividade. Jesus continua contando o desenrolar, aliás, João continua contando o desenrolar desse episódio, e ao final do capítulo 7, João conta de que os líderes haviam mandado guardas prenderem Jesus, para que eles fossem até o templo, encontrassem Jesus e o prendessem. Só que os guardas voltaram de mãos vazias, não trouxeram Jesus. E os líderes começaram a questionar os guardas: como assim vocês não o prenderam? Por que vocês não trouxeram preso até nós? A resposta desses homens é de uma sinceridade tremenda e que desmascara toda a falsidade daquela religião que os líderes viviam. Os guardas dizem o seguinte: jamais alguém falou como este homem. Jamais alguém falou como esse homem. Esses guardas que tinham ido buscar Jesus, eram os guardas que ficavam diretamente conectados com o Sinédrio. Eles viviam ali, eles já tinham escutado os líderes pregarem, ensinarem, falarem. A vida deles era em torno daquilo ali. Mas quando eles se encontram com Jesus e eles ouvem o ensinamento de Jesus, eles estão dizendo assim: olha, não dá para comparar o que vocês dizem com o que ele fala. Jamais alguém ensinou como esse homem. Esse é o Jesus que vem até a mim e você e diz: você está com sede? Tome dessa água. Jesus veio para os sedentos, não para os que estão saciados. Jesus veio para aqueles que estão clamando por essa água. E é esse Jesus que convida a mim e a você a tomar dessa água. E ela vai transformar por completo a minha vida e a sua vida. E de nós sairão rios que irão abençoar aos outros. É assim que será a pregação do Evangelho. Quando os saciados buscarem a água que vem de Cristo. Que eu e você possamos tomar dela e que ela possa realmente realizar na minha vida, na sua vida, o milagre que só Cristo pode realizar. E que possamos ter a nossa sede saciada nesse que é a água da vida, o nosso Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus derrame as suas bênçãos sobre você, sobre a sua vida, e que possamos todos nós sermos instrumentos nas mãos desse Salvador. Que Deus te abençoe e te guarde. Feche seus olhos e vamos orar. Querido bom Pai que estás nos céus, muito obrigado pelas tuas bênçãos, pelo teu cuidado e proteção. Nos abençoe agora, nesse restante de sábado, e nos ajude, ó Pai, realmente a buscarmos dessa fonte única de água viva, que és tu, para que possamos ter nossa sede totalmente saciada em Ti. Que a Tua paz seja conosco, derrama as Tuas bênçãos sobre cada um de nós, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a você que nos assistiu, onde quer que você esteja, que Deus o abençoe, tenham todos um bom restante de sábado.